Olá, meu nome é Luli Fischer, sou professora de Direito da UFPA e membro da Rede Amazônia. O vídeo de hoje tratará sobre o diagnóstico fundiário em REURB. Antes de começarmos a falar sobre os procedimentos de levantamento fundiário indispensáveis para que a gente possa fazer uma REURB na região amazônica, é importante destacar os fundamentos legais para a sua realização na Lei 13.465 de 2017. Dentre as fases previstas para a REURB, há a necessidade do processamento administrativo, no qual será ofertada a possibilidade para que os titulares de direitos reais sobre imóveis e seus confrontantes possam se manifestar sobre eventual perda de direito de propriedade. É nesse contexto que se insere o diagnóstico fundiário, que é o momento de levantamento de quem são essas pessoas e resguardar o direito adquirido à propriedade. Quanto à competência para realizar esse diagnóstico, como regra geral, cabe ao município identificar a dominalidade da área de proteção da REURB. No entanto, esse processo pode ser delegado para o legitimado, que poderá fazer uma análise prévia, um levantamento prévio dessas informações, especialmente em REURB-E, cabendo ao município fazer a verificação das informações e as complementações devidas, se necessário. Quando é que esse trabalho é feito? Normalmente, a partir da instauração da REURB. No entanto, é possível também que essa fase seja adiantada nos casos de regularização fundiária de ofício, realizada pelo município ou mesmo pelo próprio legitimado, que pode juntar e subsidiar a elaboração desse diagnóstico fundiário com as informações dominiais que ele já conhece sobre a área. Mas o que é uma pesquisa fundiária em sede de REURB? Segundo a legislação, ela objetiva identificar se a área regularizada ela é pública ou privada, com o objetivo de definir estratégias de regularização a serem adotadas e os instrumentos a serem utilizados no procedimento. Ela importará no levantamento de documentos referentes à situação do domínio da área objeto de regularização. Cumpre observar que a falta dessas informações ela não impede a realização da REURB, mas vai exigir a adoção de procedimentos e de instrumentos capazes para suprir essa irregularidade, conforme estabelece a Lei 13.465. A Lei 13.465 prevê ainda as hipóteses de sua dispensa, bem como regras especiais para a sua realização em casos de REURB-E. A primeira hipótese de dispensa é a adoção previamente de demarcação urbanística na área, em que todos os trâmites para o reconhecimento e identificação da propriedade de terceiros e seus confinantes já foi realizada ou pelo município ou mesmo pelo cartório. Uma segunda hipótese de dispensa é quando o próprio legitimado da REURB apresentar a anuência dos titulares do domínio, dos responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, bem como a anuência dos confinantes para a realização do procedimento. No caso da REURB, essa competência ela é do requerente, que deverá juntar todas as certidões necessárias para o diagnóstico fundiário, bem como outros documentos necessários para que a gente possa proceder à fase de notificação dessas pessoas identificadas, como é o caso da planta do perímetro do núcleo urbano informal com a demonstração física das matrículas ou transcrições atingidas por esse procedimento. Portanto, o diagnóstico fundiário ele pode ser suprido por informações e anuências previamente realizadas pelo legitimado, sempre sendo responsabilidade do município verificar se as informações estão completas. No processo de levantamento fundiário, a legislação estabelece quem são as pessoas que devem ser identificadas e futuramente notificados. São elas titulares do domínio, responsáveis pela implantação do NUI, confinantes e terceiros eventualmente interessados na área. Onde essas informações devem ser buscadas? Inicialmente, deve ser feita uma busca no registro de imóveis competentes em que o núcleo urbano informal está localizado. Se esse núcleo urbano informal ele é recente ou ele é decorrente de diversos desmembramentos territoriais, é também necessário fazer a consulta das serventias originalmente competentes, buscando identificar a origem fundiária da área que está sendo objeto de regularização. É também importante fazer levantamento junto aos órgãos fundiários competentes. É possível também identificar documentações que são importantes para o diagnóstico fundiário durante a fase de cadastramento, quando as pessoas apresentam os documentos que comprovem a sua posse. Nesses casos, é possível identificar títulos previamente expedidos e que não estão computados nesse levantamento dos órgãos fundiários ou mesmo dos registros imobiliários, bem como documentos de transferência de propriedade que são decorrentes de ações judiciais ou ainda, em casos de municípios muito antigos,
que são anteriores à lei que obrigava o registro civil entre particulares. Como esse curso é dirigido para municípios localizados na Amazônia Legal e que tiveram doações realizadas por meio da Lei 11.952 de 2009, nós consideramos oportuno também trazer para vocês algumas recomendações decorrentes desse procedimento específico. As glebas regularizadas por meio da Lei 11.952 em favor de municípios são aquelas que sofreram federalização ou que passaram a integrar o patrimônio da União para fins de reforma agrária e colonização. Como são documentos antigos, decorrentes de processos arrecadatórios sumários ou mesmo judiciais, a Lei 11.952 estabelece que as áreas que foram destinadas para os municípios, elas podem ser tituladas independente de georreferenciamento do remanescente da gleba, desde que a doação ou a concessão de direito real de uso sejam precedidas de reconhecimento dos limites da gleba pelo INCRA ou Ministério da Economia, garantindo assim que a doação ou concessão estejam localizadas no interior da gleba federal. No entanto, esse procedimento, na prática, pode resultar que quando da realização da regularização fundiária dessas áreas doadas ou concedidas, haja sobreposição com títulos antigos ou outros instrumentos que não transferem propriedades expedidos pelo INCRA, o que faz com que a gente precise ter especial atenção no diagnóstico fundiário, mesmo que a área tenha sido previamente doada e registrada em nome do município, evitando assim conflitos e impugnações. Essas doações ou concessões realizadas em favor dos municípios se submetem ao limite constitucional de 2.500 hectares, sendo que o somatório dessas doações realizadas a partir de 1978, quando ultrapassar os 2.500 hectares, necessite de prévia anuência do Congresso Nacional para que possa ser concretizada. Assim, é importante realizar procedimentos de regularização fundiária com parcimônia, para que a destinação patrimonial ela não ocorra de forma não planejada e limite o município posteriormente na aquisição de novas áreas. Por isso, quando nós tratarmos das formas de titulação em sede de regularização fundiária, nós vamos apresentar os instrumentos que podem vir a resguardar esse patrimônio. Uma última regra especial que necessita a atenção de quem vai trabalhar diagnósticos fundiários em áreas da Lei 11.952 é que tanto a doação quanto a concessão de direito real de uso implicam no automático cancelamento total ou parcial de autorizações e licenças de ocupação ou quaisquer outros títulos de natureza não definitiva que incidam sobre a área, cabendo ao município fazer a regularização dessas áreas ou a indenização das benfeitorias de boa-fé. Em relação aos ocupantes de boa-fé, a lei estabelece os seguintes procedimentos que devem ser adotados pelos municípios que desejarão fazer reurb nessas áreas. O primeiro é garantir às pessoas atingidas pelos efeitos do cancelamento a possibilidade de receberem uma doação, legitimação, concessão de direito real de uso ou outro instrumento previsto na Lei 13.466. Essa regularização será necessariamente do tipo urbano. Por fim, caso não haja entendimento entre o município e o ocupante de boa-fé, a lei prevê expressamente a necessidade de que o município indenize as cessões e benfeitorias na área que não será objeto de regularização, se aquela pessoa tiver que se retirar. Uma outra característica importante a ser levada em consideração no levantamento fundiário da Amazônia é a grande quantidade de terras públicas federais e estaduais na região. Isso faz com que a gente precise conhecer a situação histórica da região e a disposição de patrimônio público que aconteceu aqui, para que a gente possa fazer um bom diagnóstico fundiário. Então, é importante saber que em muitas áreas públicas na Amazônia Legal ainda não foram registradas nos cartórios de registro de imóveis ou mesmo identificadas e demarcadas pelos entes federados, como é o exemplo dos terrenos de marinha crescidos sob gestão da SPU. Sim, o fato dessas áreas não estarem matriculadas nos registros de imóveis competentes não exclui a necessidade de observância das normas específicas, especialmente no que concerne à titulação sobre áreas de domínio da União, no qual é necessário a autorização expressa do órgão competente para que se proceda à titulação dos moradores. Nesse sentido, é importante destacar que a regularização fundiária em áreas públicas federais, ela poderá acontecer seja por meio de termos de cooperação técnica ou instrumento congênere, ou por meio de doação.
O artigo 90 da Lei 13.465 autorizou a União, suas autarquias e fundações a transferir aos estados e municípios e Distrito Federal as áreas públicas federais ocupadas por núcleos urbanos informais para fins de REURB. Se a área que está sendo objeto de diagnóstico fundiário é potencialmente federal, ainda que não registrada ou cadastrada, é elemento essencial para um bom processamento de REURB, sob pena que o processo passe a ser impugnado ou mesmo as titulações que venham a ocorrer sejam consideradas nulas. Por último, sobre o levantamento fundiário em áreas públicas na Amazônia, é importante destacar também que a Lei 13.465 excluiu alguns bens da possibilidade de REURB, como aqueles que estão sob gestão das Forças Armadas ou localizados na faixa de segurança nacional em faixa de fronteiras. Portanto, ao realizar um diagnóstico na região, é necessário ter essa visão um pouco mais ampla sobre as pesquisas que necessitam ser realizadas, bem como um conhecimento amplo da legislação federal. É importante lembrar, conforme nós já falamos em vídeos anteriores, que esse tratamento específico dado aos bens da União para fins de REURB não alcançam os bens estaduais, devendo ser adotado nesses casos o procedimento regular de notificação. Alguns estados da Amazônia Legal já regulamentaram essa questão e é necessário seguir esse procedimento regulamentado para saber qual é o órgão competente a ser notificado sob pena de nulidade do procedimento. Passemos agora a fazer uma sugestão de roteiro de como deve ser realizado esse levantamento fundiário em áreas que foram doadas pelo Programa Terra Legal. Um primeiro ponto que nós precisamos esclarecer é que qualquer direito real registrado, seja ele decorrente de uma prévia titulação feita pelo município, ainda quando ele não era titular da área, ou um imóvel rural que tenha sido objeto de regularização e hoje abrange o núcleo urbano informal, deva ser identificado, independentemente se existe indício de grilagem, sobreposição de matrícula ou transcrição, uma vez que o processo de regularização fundiária é uma forma de saneamento dessas irregularidades registrais. Uma outra sugestão é que, antes de realizar o diagnóstico fundiário, seja feita uma análise da evolução histórica do processo de emancipação municipal da área que foi objeto de doação, para que a gente possa identificar quais são as circunscrições que originalmente já foram responsáveis por aquela área, ampliando assim as possibilidades de identificação de direitos reais. Contudo, como na nossa região existem grandes processos de grilagem e ainda a titulação feita pelos poderes públicos, ela não necessariamente precisa do registro imobiliário para que ela possa transferir domínio, é importante também pensar quais são as outras fontes que são pertinentes para o seu município para a identificação desses interessados e titulares de direitos reais. Seguem aqui algumas sugestões decorrentes de nossa experiência em levantamento fundiário na região para que vocês possam pensar as realidades de vocês. Ao realizarmos levantamentos cartoriais, é importante fazer indicações pelo indicador real, apresentando planta memorial descritivo, nome de bairros, loteamentos, nomes de ruas, ampliando o número máximo de possibilidades que podem ser utilizados para identificação de potenciais proprietários por meio de dados do imóvel, e não necessariamente apenas pela localização por marcos geodésicos. Os cartórios de imóveis, eles não necessariamente precisam ter uma base cartográfica nas suas serventias. Então, a busca, ainda que por indicador real, ela é feita por informações na descrição dos títulos. Daí a importância de nós pensarmos todos esses elementos e não apenas um mapa georreferenciado para subsidiar um bom levantamento fundiário. Uma opção complementar para melhorar a eficácia do levantamento registral é a consulta pelo indicador nominal, ou seja, pelos nomes dos proprietários, antigos proprietários e confinantes que você tenha conseguido localizar por meio de outras fontes documentais, como cadastros técnicos municipais, de tributos ou outros tipos de informação apresentadas pelo legitimado. Aqui nós vemos, de maneira exemplificativa, buscas pelo nome de loteadores, empreendedores, responsáveis pelo parcelamento do solo, pelo nome dos proprietários já regulares do perímetro, quando é o caso de pessoas que conseguiram fazer o registro imobiliário individual dos seus lotes, ainda que o parcelamento seja irregular,
ou por outros meios, como o uso capião, tenha conseguido levar sua ocupação a registro, em nomes dos confrontantes do perímetro externo do núcleo, pelo nome dos atuais ocupantes, e aí é importante verificar tanto o nome do esposo, companheiro ou esposa e companheira, com uma finalidade já de antecipar a possibilidade de verificação se já há, nesse mesmo núcleo ou em outros núcleos, restrições à titulação em decorrência da presença de outros imóveis regulares. E no caso de áreas que já têm algum grau de regularidade, pelo número das matrículas, identificando assim todas essas pretensões com a finalidade de criar um mosaico registral. Como muitas dessas áreas foram objetos de federalização, é possível que nós identifiquemos títulos estaduais incidentes sobre glebas federais, que foram excluídos do processo de arrecadação sumária, como se a área ela fosse um queijo suíço, com pedaços estaduais ou pedaços particulares e pedaços federais. E aí, nesse sentido, é importante sempre perguntar, se for pertinente no seu estado, para os órgãos estaduais se antes do processo de federalização daquela gleba houve titulação na área ou não. Infelizmente, não é incomum também que os municípios que tenham recebido essas áreas, por algum motivo no passado, por desconhecimento da legislação ou por uma opção política, tenham feito titulações que tenham sido levados a registro, ainda que incorretamente. Nesse sentido, é importante identificar, tanto no município atual, e nos municípios que deram origem ao território atualmente regularizado, se não houve essa prática e quem são as pessoas que de boa fé receberam esses títulos. Como nós veremos no vídeo posterior, é possível que o município atualmente detentor do domínio, ele no processo de regularização ratifique essas doações ou utilize outro instrumento para convalidar essas pretensões, se assim considerar pertinente dentro dos objetivos da regularização fundiária urbana. Uma última sugestão de levantamento é justamente junto ao INCRA, uma vez que as licenças e autorizações administrativas, muito utilizadas em áreas que foram objeto de colonização dirigida e áreas de reforma agrária, são instrumentos considerados de boa-fé para processos de regularização fundiária. Uma vez realizadas todas essas buscas, coletadas todas essas documentações, é importante entender agora em que fases da REURB essa documentação será sistematizada e utilizada. Nós podemos dividir a utilização do diagnóstico fundiário em dois momentos. O primeiro, ele acontece logo após a instauração da REURB, quando é necessária a realização de um diagnóstico preliminar para subsidiar as informações de como essa REURB deverá ser processada, na modalidade S, na modalidade E, para verificação da sua complexidade. Lembrando, como eu falei no início do vídeo, que isso pode ser feito de forma preliminar também, tanto pelo município quanto pelo legitimado. Um segundo momento que a documentação vai ser utilizada é no projeto de REURB. É importante lembrar que o diagnóstico preliminar ele pode ser substituído pela demarcação urbanística, mas em ambos os casos as informações coletadas elas terão que ser utilizadas no projeto de REURB. Por quê? Conforme estabelece o artigo 35, inciso 2º, dentre os documentos necessários para a elaboração do projeto de regularização fundiária, existe a necessidade de elaboração de uma planta do perímetro do núcleo urbano informal com a demonstração das matrículas ou transcrições atingidas. Esse documento subsidiará tanto o parecer final sobre o processamento da REURB para saber que tipo de instrumento será possível de ser utilizado para a titulação dos ocupantes, quanto o registro imobiliário para a organização da sua base cadastral. Nós trazemos aqui alguns pontos que são considerados importantes para que a gente possa entender a relevância do diagnóstico fundiário. A primeira delas é que a previsão expressa de um diagnóstico fundiário é uma inovação da Lei 13.465 de 2017, o que não significa dizer que ele já não era praticado em processos de regularização fundiária no passado. Ele, apesar de ser um procedimento essencial, pode ser realizado tanto pelo poder público quanto pelos legitimados. Contudo, apesar de sua inclusão no texto da Lei 13.465 e no Decreto 9310 de 2017, não há uma regulamentação expressa sobre como deve ser elaborado o diagnóstico fundiário. Destaca-se que o levantamento ele não é restrito às áreas legalmente tituladas e registradas, e assim a todos os direitos reais que ingressaram no sistema registral ou por outro instrumento lícito no ordenamento jurídico brasileiro, e no caso da Lei 11.952, a todas aquelas ocupações que aconteceram de boa-fé, ainda que não sejam direitos reais. Por fim,
é importante destacar a relevância de um bom diagnóstico fundiário. Ele é um instrumento essencial para que a gente não tenha impugnações ou mesmo a discussão sobre a validade do processamento da REURB. Eu espero que essa sistematização seja útil para que vocês possam passar por essa fase de diagnóstico fundiário da melhor forma possível. Obrigada.